Ele mudou. Por exemplo, agora não tem ninguém ao vivo. E agora? Agora tá. Boa noite, corretor de imóveis, corretor e corretora. Sejam muito bem-vindos à live Corretor Semeador. Aqui é o espaço onde você vai aprender de forma prática e direta como sair da inconstância e construir uma rotina comercial que gera vendas todos os meses e de forma previsível. Até porque um corretor de sucesso, que infelizmente representa 1% dos corretores de imóveis no Brasil, ele vende todos os meses e de forma previsível, sem depender de sorte, sem depender de plantão de vendas. Corretor, ele infelizmente, ele vai para o plantão de segunda a segunda, ele vai para a imobiliária, cumpre ali o plantão dele de forma correta, mas chega no final do mês e não vende. Hoje nós temos um salário médio de corretor de imóveis de R$ 3.000. Existem pesquisas que chegam no máximo a R$ 4.000. Em cidades grandes, capitais como Goiânia, São Paulo, essa conta ela não fecha. O corretor, infelizmente, ele está pagando para trabalhar. Mas o corretor que ele aplica métodos, que ele faz os processos da forma correta, que são a minoria, vende todo mês e com previsibilidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Diego Silveira, sou corretor de imóveis há 15 anos. No início da minha profissão, eu ia na intuição, eu ia na sorte, eu ia achando que o plantão iria aparecer um cliente interessado em comprar. Só que, devido à minha dedicação e o meu esforço, graças a Deus eu consegui vender. Comecei em uma terça-feira e já na sexta-feira eu arrumei um cliente que queria ir para um lançamento e fiz a minha primeira venda em menos de uma semana. Eu era jogador de futebol, encerrei a minha carreira como jogador de futebol aos 20 anos de idade, precocemente. Estava frustrado porque parei de estudar para ser jogador de futebol, não tinha terminado meu ensino médio e, inclusive, comecei na profissão como panfleteiro. Só que eu combinei com um gerente da minha equipe, que era um conhecido meu, e eu só estava na equipe por causa do meu relacionamento com ele, que ele iria me pagar se eu vendesse. Eu não queria ficar só panfletando. Ele me deu a oportunidade e quando todos não esperavam, não acreditavam, eu fiz a minha primeira venda e essa venda ela representou tudo que eu ganhei no futebol a vida inteira, nos meus 3 anos como jogador de futebol. Ali eu percebi que esse mercado é um mercado que ele nos dá a possibilidade de crescer, de escalar. E 3 anos depois, com 23 anos de idade, eu me tornei o gerente mais novo da maior imobiliária da América Latina na época, que era Brasil Brokers. Eu era o gerente mais novo de todas as agências que estavam presentes nos 18 estados do país aonde a Brasil Brokers ela atuava. Hoje eu sou dono de imobiliária, há 13 anos eu formo corretores, tenho milhares de corretores formados dentro do mercado imobiliário. Já são mais de 1,3 bilhões em VGV realizado e recentemente eu bati um recorde de vender 80 milhões em VGV em apenas 3 meses. E me dedico a maior parte do meu tempo a ensinar corretor, corretora, a dominar a técnica de vendas, a mudar a mentalidade, que é o principal. O que mais faz um corretor não ter sucesso e começar na profissão e já sair com 2, 3 meses de profissão, ou às vezes eu vejo corretor que passa um ano sem realizar uma venda e já está querendo sair, ou sai depois de pegar plantão todos os dias, depois de tentar de todas as formas e não conseguir vender,
é porque a mentalidade, ela está fraca. Começa na mentalidade, começa em você entender que você tem que quebrar suas crenças limitantes. As crenças é que te limitam de avançar. E é o que eu ensino para os meus mentorados há 13 anos. Os milhares de corretores que eu formei, corretores que não estavam performando e precisavam aprender, porque infelizmente nós estamos em um mercado que ele não nos dá base de educação, ele não nos dá base de aprendizagem. O corretor, para ter acesso à profissão, é muito fácil. Vai ali, dá entrada no curso de TTI e no outro dia já está dentro de uma imobiliária trabalhando e, infelizmente, a maior parte das imobiliárias no Brasil não se dispõe a ensinar os corretores da forma correta. Gente, é isso. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para transformar a vida e para fazer com que esse mercado seja um mercado melhor através da educação. E o tema do episódio de hoje é um tema direto e bem dolorido. Porque você ainda não vende todos os meses. Está aqui alguém que tem 15 anos de mercado imobiliário e nunca ficou um mês sem vender, graças a Deus. E formei vários corretores, milhares de corretores, que vendem todos os meses. E o melhor de tudo, não é só vender todos os meses, é ter previsibilidade de vendas. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui nesse canal, toca o sininho para você receber conteúdos que vai mudar a sua carreira, elevar a sua corretagem para um outro nível, para um outro patamar. Quem está no Instagram aí me seguindo, quem me segue no Instagram, está aí acompanhando, vai para o YouTube, se possível, porque no YouTube você vai ter uma melhor visualização de câmera, até porque no Instagram nós só temos como ficar na vertical, né? No YouTube você consegue mudar ele para horizontal, mas se você não conseguir, fica aí com a gente e acompanha, porque hoje vai ter um transbordamento de insights, vai ter chuva aqui de conteúdo, de conhecimento, para você se tornar uma pessoa sábia dentro do mercado imobiliário, para você ter sabedoria, saber aplicar aquilo que precisa para mudar o rumo da sua carreira. Olha só, esse tema ele fala sobre previsibilidade comercial, ou seja, é a capacidade de saber exatamente o que você precisa fazer todos os dias para gerar lead, conduzir negociação, fechar venda, mês após mês, sem depender da sorte, que é o que está acontecendo com os corretores hoje a nível Brasil. Eu palestro no Brasil inteiro, através do mercado imobiliário. Semana que vem vou estar no Rio de Janeiro. Mês passado estava em Fortaleza. Tenho mentorado na Europa, em Portugal. Tenho mentorados aí em toda a parte do Brasil. E uma coisa em comum entre os corretores é porque eles estão a todo momento dependendo da sorte. E isso é um efeito sanfona. Entende? O corretor, ele fica dependendo em todos os quesitos da sorte. Às vezes o corretor, ele até sabe gerar um lead. Ele gera o lead, mas ele não sabe o que fazer com o lead. Gerar lead hoje, qualquer um consegue. É muito fácil. As redes sociais, o Instagram, o Meta principalmente, com o Instagram e com o Facebook, ele está cada vez mais facilitando, porque ele quer ganhar dinheiro com o investimento em tráfego. O Google também, através do Google Ads, para você fazer uma landing page, para você fazer uma página de captura, hoje é a coisa mais simples do mundo. Então, a maioria das pessoas hoje, seja do mercado imobiliário ou de qualquer mercado que for, elas sabem gerar lead, elas sabem gerar essa demanda online. Mas o negócio não é isso. O negócio é o que fazer com esse lead. Como atender esse lead da maneira correta. Como cuidar do meu funil de vendas. E saber, olha só, eu fiz uma palestra esses dias em um local com mais de 700 pessoas, todos corretores de imóveis.
ou gestores e tudo mais. E aí eu pergunto para todos que estão lá presentes, o que é SPIN? O que é a técnica SPIN em vendas? Só uma pessoa levanta a mão. Quem aqui domina expressão corporal? Quem aqui já leu o livro O Corpo Fala? Só uma pessoa levanta a mão. Por quê? Porque o corretor, ele quer pegar o lead, já levar o lead para o atendimento, mostrar imóvel. Se aquele imóvel for o imóvel com um padrão que a pessoa precisa, ele vai lá e faz a venda. Senão, ele não sabe como tratar aquele lead. Jornada de compra. Quem domina a jornada de compra no mercado imobiliário? Corretor de imóveis. Raros. A nível Brasil. Se você não entende de jornada de compra, como que você vai tratar do seu lead? Como que você vai cuidar do seu cliente? Aí você pega um cliente que antes era lead e ele está na jornada de busca de informação. A jornada de compra do mercado imobiliário, ela é 1 ano e 8 meses. É a jornada mais longa de todos os produtos do mercado. E naquele momento ele só está buscando informação. Ele acabou de entrar na jornada. Aí o que você faz? Como ele não está para visitar, você manda um monte de imóvel. Esse cliente no início ele só quer ser educado. Só que esse cliente é um multimilionário. E ele vai comprar daqui 6 vezes um ano. Sabe o que acontece? Ele passa na mão de vários corretores durante o período que ele está na jornada de compra. Todo mundo vai dispensando ele. E aí ele compra com outro que atendeu ele bem, fez o atendimento correto, já lá na frente. Ou às vezes nem fez o atendimento correto, mas esse corretor tinha o imóvel que ele precisava. E os vários que passou por ele no atendimento perderam a oportunidade de fidelizar, de ter o melhor cliente da carteira. E isso eu estou falando, que eu estou falando é um caso real de um cliente nosso, de um cliente de imobiliária minha, uma das imobiliárias que eu tenho. Que na hora que ele caiu na mão do corretor certo, já vai fazer 3 anos que esse corretor vende vários imóveis para ele durante o ano. Mas por quê? Porque esse meu corretor entende de jornada de compra. Ele entende não só de jornada de compra, mas dos métodos, de todos os processos do atendimento para ele fechar negócio, para ele ser um corretor de sucesso que vende milhões por mês. Nós não estamos falando de mágica, nós não estamos falando de milagre, nós não estamos falando de posta e venda, nós estamos falando, gente, é de previsibilidade. De previsibilidade. É de você dominar processo. É de você saber seguir um plano estruturado. E a venda ela é consequência natural de um processo bem elaborado que você constrói na carreira. Um processo bem estruturado que você constrói no seu atendimento, na sua esteira de atendimento. É sobre isso. Corretor de imóveis, você precisa entender. Por que esse tema é uma oportunidade? Porque a maioria dos corretores hoje estão perdendo dinheiro por falta de método. Corretor de imóveis está perdendo dinheiro por falta de método. E isso é o que arde no meu coração, de poder ajudar corretor de imóveis a ganhar dinheiro e sair desse ciclo de 600 mil creches no Brasil. São mais de 600 mil creches no Brasil. Quantos estão atuando? Quantos de verdade? Imobiliária com mais de 1.000 corretor. Tem imobiliária que tem mais de 2.000 corretor. E quem vende mesmo são apenas 100.
E desses 100, os que têm sucesso mesmo de verdade, que conseguem andar num carro alemão, que conseguem viajar para fora, morar bem, viver bem, são 20, 30. Por quê? Porque não tem direção. Não tem direção. Trabalha muito e de forma errada. Muito de forma errada. Isso arde no meu coração para poder ajudar corretor de imóveis, como eu ajudo há 13 anos. Ver corretor que começou comigo com 20 anos de idade, que era hortifruti de supermercado, inclusive tem um bate-papo nosso aí no meu canal do YouTube. Eu sou o Diego Silveira no YouTube e aqui no Instagram. Tem um bate-papo nosso aí. Chegou lá com 20 anos de idade. Vendeu na primeira semana. Dali em diante, nunca mais ficou sem vender. 8 anos, se eu não me engano, de profissão. Nunca ficou um mês sem vender. Foi campeão de vendas já no primeiro ano. Hoje tem carro importado, ele, a esposa formou em odonto, é uma dentista, uma boa dentista. Fui padrinho de casamento dele, inclusive. Tem, depois vocês assistam no meu canal do YouTube. Eu sou Diego Silveira, @ eu sou Diego Silveira. Assim como tem vários. Tem um corretor que era garçom em um bar. Na verdade, ele servia, mas ele também era dono desse bar com outro rapaz. E que eu fiz o convite para ele, para mudar de vida. Aquele bar ali não estava dando nada para eles. Começou ali até a pé. A pé. Não tinha nem um automóvel. E recentemente ele ganhou um prêmio de destaque. O Cresce Goiás foi lá levar esse prêmio para ele, como a imobiliária destaque de Catalão, Goiás, uma cidade de mais de 150 mil habitantes. Se eu não me engano, Catalão tem isso, mais de 150 mil habitantes. E vários outros. Na minha turma de mentorado agora, tem um lá de Palmas, Tocantins, que estava 1 ano sem vender. 1 ano sem vender. E esse cara, ele entrou, o que eu falo desde o início, 90% vai depender de você, corretor. 90% do processo, ele depende da própria pessoa. Porque se a pessoa não quiser, não vai ter como. Não vai ter como. A pessoa precisa querer. E esse querer, o primeiro passo, é você entender que você precisa quebrar suas crenças. Parar de acreditar no que você acredita e começar a ter uma nova visão de mundo. E eu até convido você aí, a aprender. Faz isso hoje. Vai aprender sobre a teoria da caverna de Platão. É sobre o que eu estou falando. O filme Matrix é feito inspirado nessa teoria. Croods, se eu não me engano, é um desenho que saiu agora da Disney. Vários outros filmes. E reflete o que é a nossa vida. Livros que são escritos a partir da teoria da caverna de Platão. Se você não mudar a sua forma de pensar a vida, de pensar como você enxerga as coisas, não tem como. Você precisa quebrar essa barreira, que é a crença que te limita, e começar a aplicar. Por mais que você não acredite no que o seu mentor está falando para você, mas você olha para o resultado do seu mentor. E o detalhe aqui é o seguinte: você vai escolher um mentor, você vai escolher alguém para você andar do lado,
E a gente precisa, tá? No livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, Salomão explica muito bem isso. Em todo momento ele fala. Em algum versículo, que eu não estou me recordando qual, do decorrer aqui, eu vou lembrar qual que é. Que ele fala que os planos fracassam por falta de conselho, mas tem sucesso aqueles que têm muitos conselheiros. Há 3.000 anos atrás, um rei que assumia o trono do maior rei daquela nação, que era Davi, o pai dele, ele assumiu com 16 anos de idade. E ele faz um pedido para Deus, que ele poderia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria para governar aquele povo que ele não conseguia nem contar. Aquele povo tão grande. Ele tinha apenas 16 anos. E Deus fala para ele, porque você pediu uma coisa muito boa, e para servir, que o nosso negócio corretor de imóveis é servir, eu vou te dar toda a sabedoria como ninguém teve, e também vou te dar riqueza como ninguém teve e nunca vai ter. Esse cara escreveu falando que nós precisamos de mentores. Nós precisamos de mentores em cada área da nossa vida. De uma forma muito simples, é colar com quem fez. Agora, tenha critério para escolher. Pesquise que resultado essa pessoa teve. Não adianta você ter um mentor só de fala. Você tem que ter um mentor que tem resultado. Aí você cola do lado e faz do jeitinho que ele está mandando. Por quê? Porque ele teve resultado. Eu posso até desconfiar. Cara, será que isso que está falando? Mas beleza, ele tem resultado. Eu vou fazer. E vai lá e faz. Como esse rapaz, esse meu mentorado de Palmas. 1 ano sem vender. Foi o cara mais aplicado da turma. Mais aplicado e fazendo tudo. Pá, processo. Certinho. Foi para um lançamento agora. E nesse lançamento, ele está com, até ontem, 19 pastas montadas para unidades desse lançamento. De um produto de alto padrão, a maior torre, mais de 60 pavimentos da região norte do país. E lá na Praça de Palmas, a taxa de conversão de pastas é acima de 90%. Ele vai brigar, se não for, o campeão de vendas desse lançamento. Por quê? Métodos. Método. Processo. Com previsibilidade de vendas, você começa a ter, sabe o quê? Liberdade. Corretor, você não tem que pegar plantão de segunda a segunda. Corretor, você tem que bater meta e viajar com o seu cônjuge para a praia. Você tem que bater meta e ir jogar golfe, igual um mentorado meu faz. Todo sábado pela manhã. Aquele horário é fixo, não adianta, não vai marcar nada com ele. Ele vai jogar golfe. Golfe. Um rapaz que começou comigo do zero. Era vendedor de suplementos pela internet, vendia no Instagram. Do zero. Hoje é dono de uma imobiliária, referência em Palmas, Tocantins. Tem uma bela de uma equipe que no primeiro ano vendeu lá quase 40 milhões. O primeiro ano dele, ele começou, teve 6 meses, de quando ele começou até terminar o ano. Ele vendeu quase 40 milhões, mas por quê? Aplicou os métodos e os processos da maneira correta. E hoje, mesmo sendo dono de uma imobiliária, uma pessoa de sucesso, ele continua sendo meu mentorado. Por quê? Porque ele tem sede de aprender. Se você não tiver sede de aprender, se você não tiver vontade de aprender, de estar colado em quem tem resultado, não adianta. Não adianta.
Não vai depender de mim, não vai depender de ninguém no seu ecossistema. Seu resultado não vai mudar. Mas se você decidir tomar a decisão, se você tomar a decisão de colar com quem fez e ter sede, vontade de aprender, você começa a ter vendas todos os meses. Isso é o que arde no meu coração. É o que Deus fala comigo. Deus não fez a gente ter resultado. Deus não nos dá para ficar só com a gente. Deus entrega para a gente para que a gente transborde na vida das pessoas. Como eu aprendi, com muito método, com muito esforço, com muita dedicação, com muita mentoria, por estar colado com pessoas que fizeram, com pessoas que alcançaram milhões e milhões e milhões, fortuna, colar nessas pessoas, aprender, para mim ter os meus resultados e entender que um corretor, não importa se está no governo fulano, se está no governo ciclano, se é Lula, se é Bolsonaro, ou se é quem quer que seja, se o mercado está em alta, se o mercado está em baixa, não importa. O corretor de imóveis, ele tem que vender todos os meses e ter previsibilidade de vendas com métodos. É isso. Você começa a ter controle da sua vida. Você começa a ter estabilidade emocional e financeira. Por quê? Porque você começa a ter o seu controle financeiro de saber quanto que você vai gerar de receita, de comissão. E aí depois você começa a fazer o quê? A ter uma cesta que te dá previsibilidade de vendas todos os meses. E aí você construir uma carreira onde você alcança um salário acima do que um médico ganha, do que um juiz ganha. E aí você começa também a aprender outra cesta de faturamento que vai te levar a grandes negócios. E é aqui que você começa a construir riqueza de verdade. Mas primeiro passo é você aprender a vender todos os meses de forma previsível. O que eu estou te mostrando? Oportunidade de você performar acima da média, de você fazer parte de 1% dos corretores que representam o faturamento de 99%. Hoje, 1% dos corretores faz o faturamento, faz o VGV de 99% dos corretores do mercado. É isso que eu quero, essa é a minha sede, essa é a minha vontade do fundo do meu coração. É de pegar, é de abrir a caixa preta e mostrar tudo como que funciona. Como que eu consegui, de jogador de futebol, frustrado, que nunca assinou a carteira, 37 anos de idade, nunca assinou a carteira, o Diego Silveira. Nunca. Pessoal do Cresce, que me perdoe, eu trabalhei 6 meses como panfleteiro, porque eu precisava terminar o meu ensino médio para poder tirar o Cresce. Vendendo todos os meses. Naquela época, era esforço e dedicação. Esforço e dedicação. Como que esse cara chegou a esse ponto de estar num palco palestrando para mais de 700 corretores, de estar mentorando corretores, de estar formando corretores, de estar desenvolvendo projetos imobiliários de mais de 100 milhões de VGV, de lançar produto no Rio de Janeiro, de lançar produto no Tocantins, em Palmas,
de lançar produto agora em Goiânia. Goiânia é um dos maiores mercados do Brasil, se não for o maior, por população. Mercado que lança todo final de semana. Das maiores imobiliárias do Brasil, 2 são de Goiânia. Imobiliárias que têm mais de 1.000 corretor cada. Como que esse cara vira gerente da maior imobiliária da América Latina na época? Como que esse cara está desenvolvendo produto e vendendo bilhões? Como? Como que esse cara vendeu 80 milhões em apenas 3 meses? Método e processo. E é o que eu estou fazendo aqui, abrindo a caixa preta para entregar tudo isso de bandeja para você. Porque arde no meu coração e Deus me toca muito para isso, para que eu transforme vida de pessoas como eu já venho transformando através do mercado imobiliário. Diego, o mercado imobiliário tá ruim, tá difícil. Ô, meu filho, eu trabalhei na época da Dilma, que as imobiliárias estavam fechando, minha filha. As imobiliárias estavam fechando. Eu abri uma imobiliária naquela época. Uma imobiliária que era 2 pessoas e hoje é um ecossistema com centenas de pessoas. E foi a primeira imobiliária do Tocantins a fazer mais de 100 milhões de VGV. Mais de 100 mil hectares de fazendas vendidas no Tocantins. O que está ruim é o seu posicionamento. O que está ruim é a sua mentalidade. Crise está na cabeça das pessoas. Crise é mentalidade. Mercado ruim é mentalidade, falta de processo. O segredo está na mentalidade, no processo que está sendo feito da maneira errada. Não tenho tempo, minha rotina comercial é uma loucura. É óbvio que você não tem tempo. É óbvio. Ontem, quarta-feira, 4 horas da tarde, eu estava jogando tênis. É isso. E eu vou falar um negócio para você. Dificilmente você vai ver alguém que entrega e produz mais do que eu. Dificilmente. Eu estou entregando todos os dias, o tempo inteiro. E aí, ontem, 4 horas da tarde, eu estava jogando tênis. Mas por quê? Sua rotina, ela tá loucura. Você não está tendo tempo para nada. Sabe por quê? Porque você não tem gestão de tempo. Você faz o planejamento da sua semana? Você faz planejamento da sua semana? Te pergunto. Você organiza a sua semana todo domingo e deixa o seu dia da segunda, da terça, até sábado, todo organizado? Você chega na imobiliária, no plantão, e fica esperando alguma coisa acontecer. Como que é a sua agenda? Você chega lá e vai pegando demanda e vai... Alguns corretores nem pegam demanda, né? Ele só chega, senta e espera. E fala para o gerente, gerente, me dá novo lead, cadê lead novo? Gerente, cadê lead? Me dá lead, deixa eu atender lead, cadê lead? Eu vejo isso. Eu não vou falar assim que eu sei o que você está passando, porque na época que eu comecei, nem existia lead. E eu nunca ganhei um cliente da imobiliária que eu trabalhava. Todas as demandas eu gerei. E naquela época, como eu era uma pessoa de classe econômica, uma família pobre, eu não tinha relacionamento, eu não tinha ninguém na cabeça que eu pudesse vender um imóvel. Zero. Então eu tive que construir a minha carteira do zero, sem lead. Só, regaçando a manga, panfleto na mão e rua, mas eu nunca fui panfleteiro. Nunca. E corretor que sai para fazer prospecção ativa, corpo a corpo, tete a tete,
e leva uma promoter junto, para mim é um absurdo. Para mim. Respeito, mas eu acho um absurdo. E as construtoras, para mim, têm estratégia errada quando faz isso. Ou não, porque talvez a construtora, para ela, é ótima, ela está fazendo marketing. É muito melhor para a construtora do que para o próprio corretor. Agora, quando você vai para a rua bem arrumado e vai para o Bradesco Prime, você vai lá para o Personalité, que são os bancos que tal o povo tem dinheiro, e aborda da maneira correta, cria uma ação estratégica, e você mesmo vai. Eu ia naquela época, tá? Há 15 anos atrás, de gravata, suando, igual tampa de marmita. Dava pizza, mas eu ia bem arrumado. E olho no olho e abordagem da maneira correta. Não entregava panfleto. Entende? Mas, voltando, a sua rotina é que está errada. Se você não está tendo tempo e tudo mais, é porque a sua rotina, a sua gestão de tempo está errada. É sobre isso. Agora, eu vejo corretor que fala, eu não nasci para venda. Então, cara, deixa eu te falar um negócio. O que você está fazendo ainda como corretor de imóveis? E se eu te falar que não existe essa de nascer para venda? Não existe. Não existe. Eu tenho um rapaz, começou comigo com 26 anos de idade. Ele nunca tinha vendido nada. Zero. Nunca tinha vendido nada. Esse cara, ele vendeu mais de 10 milhões no primeiro ano. 26 anos de idade, ele trabalhava como auxiliar administrativo em uma farmácia e nunca tinha vendido nada. Ele vendeu 10 milhões no primeiro ano, em 2018 ou 19. Depois, 2 anos depois, ele chegou a bater mais de 20 milhões no Tocantins. Vai sair um episódio no Corretor Colheitadeira no YouTube. Corretor Colheitadeira é uma entrevista que eu faço com mentorados meus, que hoje fazem parte desse 1% de corretores nível Brasil. De um cara, vai sair lá, que ele começou comigo com 34 anos, se eu não me engano, 34 ou 33, e ele também nunca tinha trabalhado com vendas. Ele era 100% administrativo. E esse cara hoje, só até agora, ele já vendeu mais de 70 milhões até esse momento, 19 de junho de 2025. E com os lançamentos que ele vai fazer lá no Tocantins, ele vai passar 170 milhões esse ano. E lidera a maior ou uma das maiores equipes de corretores da região norte do país. Ele não sabia nada de vendas até os 34 anos de idade. Venda é processo. Venda é método. É isso. É isso. Como que você aplica isso? Jeito errado. É o que todo corretor está fazendo. Licença. Corretor quer que o Instagram faz mágica. Eu vou postar um imóvel, alguém vai entrar aqui, vai comentar e eu vou vender. Corretor quer contar com a sorte. Vou voltar aqui para o Instagram um pouquinho. Corretor está achando que é influencer. Tem muita coisa boa dos influencers do mercado imobiliário, não critico, mas como tudo, tem coisa boa e coisa ruim. Começou uma onda aí alguns anos atrás, com influencers do mercado imobiliário, que não são corretores de imóveis, mas que são influencers, e os corretores foi nessa onda. E estão achando que ser corretor é ficar postando coisa no Instagram para ganhar seguidor, para ganhar curtida, mas isso não paga conta.
Não paga conta, corretor. A não ser que você queira ser influencer. Ok. Aí nós não precisamos nem estar aqui conversando, porque meu intuito não é ajudar corretor a ser influencer. Eu estou pouco me lascando para número de seguidor, para número de curtida e essas coisas todas. O que eu quero? É vender imóvel. É fazer um negócio igual eu fiz agora. Acabei de assinar um contrato, jornada de compra, 48 dias. Valor da venda, 7 milhões. Valor da futura venda dessa venda de 7 milhões, 136 milhões. Por quê? Porque eu estou focado em vender imóvel. Aonde eu tiver. Você precisa ser intencional. O corretor, ele é a única profissão que eu conheço que ele não fala, tirei meu jaleco, a partir de agora eu não sou corretor. Você está lá no resort, você conectou com alguém, é uma possibilidade de negócio. Eu estava na praia, em um casamento, em Trancoso, esses dias. Você sabe o que eu mais aproveitei dessa viagem? O network que eu fiz, os relacionamentos que eu fiz, que vão me levar a fazer negócio. É sobre isso. O corretor, ele não deixa de ser corretor em momento nenhum. Ele está sempre tendo a possibilidade de conectar com alguém, de fazer algum negócio. E eu aprendi isso lá atrás com um mentor meu, que era o diretor da empresa que eu trabalhava. O cara que lançou o Orion que é o maior prédio em metro quadrado construído, não em altura, do Brasil, aqui em Goiânia, que tem hospital, clínica, shopping, hotel, tudo em um só, tudo em um único prédio, anexado. E foi o maior lançamento da história do Centro-Oeste na época, não sei se é ainda até hoje. E eu lembro que esse meu mentor, que era o meu diretor, eu fazia tudo o que ele mandava. Ele falou assim: Diego, se você for lá em Caldas Novas, o goiano tinha muito de ir para Caldas Novas, você coloca uma proposta de compra e venda dentro da sunga. Se você for para boate, leva dentro da calça. Aonde você for, vai para a igreja, leva dentro da Bíblia. Porque em todo lugar tem uma possibilidade de fazer negócio. E o corretor está o quê? Contando com mágica do Instagram, da rede social, está contando com a sorte do plantão de aparecer alguém para comprar. E esse é o jeito errado. Qual que é o jeito certo? Rotina bem estruturada, estratégica. Nessa rotina sua, tem que ter prospecção ativa, tem que ter follow-up. Follow-up com gatilhos corretos. Tem que ter gestão de CRM. CRM é o filho do corretor. E detalhe, esse filho seu, corretor, ele é um filho que ele vai ser sempre um filho recém-nascido. Por quê? Um filho recém-nascido, você não deixa ele sozinho. Você cuida dele o tempo inteiro. E o CRM, para o corretor de imóveis, é um filho recém-nascido. Você tem que cuidar dele o tempo inteiro. Entender cada etapa. Olhar por que um cliente avançou, por que outro não. Colocar lembretes para você tá mandando vídeos selfies. Vídeo selfie sem ser interesseiro, mas sendo intencional. Como? Meu amigo João, passando aqui para te desejar um excelente final de semana para você e para sua família. Deus te abençoa. Agora o que o corretor faz? João, e aí? Analisou sobre o apartamento que você visitou? O corretor tem que aprender a deixar de ser interesseiro e passar a ser interessado. Qual que é o jeito certo? Rotina. Com isso, inclusive, falando qual horário, de qual dia lá na sua agenda você vai parar para fazer isso. Qual horário que você vai parar para fazer prospecção ativa. Qual período você vai fazer follow-up.
Entender do seu cliente. Entender de análise comportamental, se o seu cliente é dominante, se o seu cliente é influente, se o seu cliente é estável, se o seu cliente é conforme. Para quê? Para quê? Para você saber comunicar com o seu cliente. Para você fazer rapport com o seu cliente. O que você precisa aprender na sua rotina? Fazer venda consultiva, ao invés de só apresentar característica. Entender dos indicadores. É isso. Ó, pequeno passo para você começar agora, nesse exato momento. Você começar imediatamente. Faz o seguinte. Licença. Pega um papel, um bloco de notas, ou até o seu celular mesmo. Abra aí o seu bloco de nota. E você vai escrever. Escreve aí. Quais são as 3 principais fontes de lead que você usa hoje? Anota isso. Quantas pessoas você entrou em contato nos últimos 5 dias? Anota isso também. Quais são as principais fontes que você usa para gerar lead? E anota também, quantas pessoas você entrou em contato nos últimos 5 dias? E anota também, em qual etapa da jornada seus leads costumam sumir? Quando ele costuma sumir? Anota isso. Por quê? Isso vai te dar clareza sobre onde você deve ajustar para você colocar a sua energia. Anota isso. E começa agora a não ficar apenas na intuição. Deixa eu falar um negócio para vocês. Negócio polêmico, tá? Eu já acreditei muito. Hoje, sabe o que eu acho de feeling? Eu acho que feeling não existe mais. Não existe. Não tem essa de feeling mais. O negócio agora é dados. No marketing é matemarketing. Ou seja, é números, é dados. As pessoas sobre comportamentos similares. O seu trabalho é sobre a análise do que está acontecendo com cada cliente. Essas 3 perguntas que eu falei para você anotar, o que você tem que fazer? Anota com isso daí, e aí você vai olhar para isso e entender aonde que você vai ajustar o seu negócio e aonde você vai colocar energia. Eu vejo corretor imobiliária que está pagando, sei lá, 1 ano de portal imobiliário e nunca fez uma venda lá. E nada contra o portal imobiliário. Não está tendo conversão. Só que tem um outro canal, por exemplo, tem canal offline. Eventos de tênis, clube de tiro, campeonato de golfe, beach tênis, que vai te gerar muito mais negócio do que esses canais convencional. Arde cada vez mais no meu coração eu poder ajudar corretor de imóveis, eu poder entregar tudo aquilo que eu sei, transbordar na vida das pessoas para que elas tenham resultados iguais ou melhor do que eu tenho. Beleza? Estou olhando aqui o horário. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal e ativar os lembretes. Quem está no Instagram, vai lá no YouTube. Até porque tem também a live Corretor Colheitadeira, que é a entrevista que eu faço com esses mentorados. O que isso é interessante para você? Porque você vai olhar case real. Não é falácia. É gente
que faz, gente que realiza, gente que tem resultado. E quais os métodos, o que aplicou para que isso acontecesse, para que chegasse no estágio. Por exemplo, eu não sei quando vai sair a do Pedro Henrique, lá do Tocantins, que hoje, só hoje, ele já está com mais de 70 milhões vendido. Saiu ontem a do Diego Burjac, que já está lá, e também é um rapaz que começou comigo do zero, hoje é um corretor de sucesso aqui em Goiânia. Tem também um rapaz que foi para Orlando vender imóvel para o Mickey, que também começou comigo do zero. Né? Já está do Estevão Guimarães, que é um cara de muito sucesso, que começou como hortifruti, hoje tem mais de 100 milhões em VGV. Então, inscreve lá no canal, ativa os lembretes para você pegar muito conteúdo de quem tem resultado de verdade. Me siga também em todas as redes sociais aí, todas elas Diego Silveira, @Diego Silveira. TikTok está começando agora, LinkedIn está começando agora, Instagram, YouTube, todas as redes. E não deixa de deixar os seus comentários sobre dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar te respondendo. E também coloca lá qual insight você teve, ou quais foram os insights principais que você teve e que vai começar a aplicar para ter vendas de forma mensal e recorrente, tá? Vendas mensais, recorrente e previsível. Isso que é o importante. Você ter vendas. Porque teve um período da minha vida que eu tinha venda mensal, que eu sempre tive, vendas mensais. Só que chegou um momento que eu aprendi a ter previsibilidade de vendas. Você saber quanto que você vai vender. Todos os meses. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo, ele te guie. Que o Espírito Santo, ele fale por você. Eu costumo falar que a melhor técnica de atendimento, visita, é você pedir para o Espírito Santo ele te usar para você servir a pessoa que está indo. E para que o Espírito Santo ele fale por você, para que você diga as coisas corretas para atender as necessidades daquela pessoa. E para que vocês se conectem. Porque Deus ele quer conectar pessoas. O mercado imobiliário ele é apenas um objeto utilizado, o imóvel é um objeto utilizado para conectar pessoas. Até mais e te vejo no próximo vídeo, na próxima live do Corretor Semeador. Um abraço.